Uma boa tarde a todos. Começamos agora esse Agricultura BR desta sexta-feira, dia 27 de novembro. Você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, pelo meio digital, analógico, no canal do Boi, no Agro Canal, também pela NET Claro TV, canal do Boi nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações e bons negócios. Também pela TV por assinatura Neo TV no Paraguai e no Brasil. Você vai acompanhar daqui a pouco via Facebook também o nosso programa em todas as mídias sociais aqui do SBA. E a partir de agora você está acompanhando em sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, que está linkada no Agricultura BR. Que começa falando a respeito das lavouras de milho lá no estado, lavouras de soja lá no estado do Paraná. As lavouras de soja no estado do Paraná tiveram ali, de acordo com o DERAL, uma correçãozinha. Eles reduziram de leve ali os níveis de produtividade esperada e, consequentemente, também de produção. Um outro fator importante em relação à comercialização antecipada. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, chegou a 43% essa comercialização antecipada. E é o que eu mostro agora aqui no Agricultura BR para você. Veja só que nós temos aqui a produção de soja no Paraná, estimada em 20.467 mil toneladas. Era ligeiramente maior no mês passado, 280 mil toneladas acima desse valor aqui que você estava vendo. Produtividade média boa no Paraná, de 61,35 sacas, de acordo com o DERAL. No mês passado eram 61,45 sacas, é por isso que teve essa redução pequena aí na estimativa de produção. Já a comercialização está em 43%. Comercialização antecipada no estado do Paraná para a safra 2021 em 43%. No mês passado estava em 40%. São os destaques aí para o Paraná aqui no Agricultura BR. E na tarde desta última quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou os números das estimativas de produção, relatório semanal da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que trouxe um avanço agora para 39% de semeadura da soja sobre os 17 milhões e 200 mil hectares destinados à cultura na Argentina na safra 2020-2021. Vamos dar uma olhada nos números da Argentina. A Argentina que vem passando por um sufoco climático causado por Laninha. O Departamento de Agricultura norte-americano, inclusive, reduziu a estimativa de produção da Argentina no começo desse mês. Você vê aqui a área total a ser cultivada de 17 milhões e 200 mil hectares. Desse total, 39,3% já foi cultivado. O desempenho representa um avanço de 10,6 pontos percentuais em relação à semana anterior, o que significa a incorporação de 1 milhão e 800 mil hectares plantados. É alta anual também de 0,4%, 0,4 ponto percentual. Então vem ligeiramente mais rápido esse cultivo lá na Argentina, apesar das estimativas aí de perda de produtividade sobre a área de produção do país. Fala agora a respeito de um outro relatório apresentado na manhã de hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Olha, diferente do que acontece normalmente, que eles apresentam nas quintas-feiras pela manhã, tradicionalmente, foi apresentado nesta sexta-feira, porque nesta quinta-feira foi feriado nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças dos norte-americanos. E olha, as vendas de soja dos Estados Unidos até tiveram bom volume.
chegaram aí a cerca de 1.400.000 toneladas. A questão é que os cancelamentos foram ali acima da metade das vendas. Com isso, as vendas totais norte-americanas na semana encerrada em 19 de novembro superou por pouco 700.000 toneladas, um movimento baixo aí considerando os cancelamentos. Veja só que na semana encerrada em 19 de novembro foram 768.071 toneladas de soja vendida pelos norte-americanos. Para a China, 578.724 toneladas. A gente acabou que não colocou aqui, mas aqui o cancelamento que teve foi de 738.850 toneladas. Essas 738.850 toneladas são para destinos não declarados, provavelmente China. Veja só que na safra, os norte-americanos venderam 51.930.000 toneladas, apesar do desempenho mais fraco na semana encerrada em 19 de novembro, vai se aproximando aí da meta de 59.870.000 toneladas para a venda de soja na campanha 2020-2021. É o que a Agricultura BR destaca agora para você. E o assunto agora é dólar. Você destaca comigo agora, acompanha comigo como é que vem a moeda norte-americana. Ainda não temos aquela referência dos Estados Unidos, não tem soja em Chicago ainda, a bolsa não abriu. Mas olha só, aqui no país, aqui no Brasil, dólar apresentando ligeira alta de 0,18% a R$ 5,34 mais 4 são os destaques que nós temos aqui para a moeda norte-americana. E eu já estou aqui com a Sara Kirchhoff para falar sobre dólar e também como é que está o mercado brasileiro nesta manhã, nesta tarde de sexta-feira. Sara Kirchhoff, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui falando ao vivo dos nossos estúdios da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no Centro Histórico de São Paulo. E eu aqui pedindo para o Kleber para a gente atualizar já todos os números desta sexta-feira, fechando a semana. Como você disse, dólar em alta, ele acabou perdendo, né, a estabilidade que foi acompanhada durante toda a parte da manhã de hoje, praticamente, estava mais estável. E agora, nesse momento, então, está em alta frente ao real brasileiro, uma alta em torno de 0,13%, o mercado se movimentando, evidentemente, mas nesse momento na casa de R$ 5,34 o dólar comercial. Mas mesmo se ele fechar em alta hoje, uma alta moderada, próximo do que a gente está vendo, no acumulado da semana, a moeda norte-americana, mais uma vez, pela segunda semana seguida, deve registrar perdas na comparação com o real brasileiro. Isso já aconteceu na semana passada, o dólar teve um recuo no acumulado aí das 5 sessões, em torno de 6% frente ao real, perdeu força também frente a outras moedas de países emergentes, depois do resultado das eleições dos Estados Unidos, né, confirmando Joe Biden como vencedor da presidência da maior economia do mundo, e isso mexeu bastante com o mercado financeiro na semana passada. Agora, essa semana, o mercado acompanha, né, todos os desdobramentos, as evoluções e as boas notícias em torno das vacinas para combater o coronavírus. Então, existe um aumento de casos nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, mas, por outro lado, as notícias que falam da vacina e dos testes e dos avanços, e muitas delas já sendo utilizadas de fato, né, nos Estados Unidos, isso tudo traz uma tranquilidade maior para o mercado financeiro, foi o que ajudou a ditar o ritmo dos negócios essa semana. Uma semana importante também, porque o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, recuperou o patamar dos 110 mil pontos, o que não era visto desde fevereiro desse ano, né? Antes de toda essa situação da pandemia, né? Ibovespa estava lá em altos patamares e depois, evidentemente, perdeu força durante todos esses meses por causa das preocupações que impactam, né, na nossa economia, e também o que aconteceu em outros países foi muito parecido, né? A gente também viu isso lá fora. Então é um momento de recuperação, o Ibovespa teve uma semana altamente positiva. Nesse momento, o Ibovespa sobe 0,6%, está em 110.889 pontos. Dependendo do quanto ele subir hoje, pode até chegar em 111 mil pontos, o principal índice da Bolsa. Essa semana teve destaque para os papéis da Petrobras. Durante uma sessão, os papéis chegaram a subir mais de 4,5%, por causa da queda do preço do petróleo internacional, com notícias, né, de diminuição na produção pela OPEP. Então, isso tudo também ajudou a manter o Ibovespa para cima, ações da Petrobras em alta com um peso muito importante. Ações dos bancos também tiveram uma semana positiva, da Vale também, e são aí as principais blue chips que têm um peso muito significativo na Bolsa de Valores aqui no Brasil. O mercado acompanha tudo isso.
E entre as questões internas, hoje trouxe um pouco de alívio também declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que aparentemente tiveram algum atrito durante essa semana. Os dois disseram que está tudo bem, que está tudo superado. O mercado, claro, que acaba ficando mais tranquilo também por causa disso. O dólar, então, ele largou a estabilidade que foi vista durante a manhã, agora está em alta, uma alta ainda assim moderada, e o mercado financeiro se movimentando nesse dia pós-feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Ontem a gente perdeu uma referência do mercado financeiro muito importante, né? A Bolsa de Wall Street, as bolsas norte-americanas, por causa desse feriado, então o mercado ele acaba ficando um pouco perdido. Ontem o Bovespa teve uma queda, mas hoje acompanha, né, novamente as bolsas ao redor do mundo. Mas como você disse, os negócios ainda não reabriram, vão reabrir daqui a pouquinho na maior economia do mundo, e aí a gente vai ter um pouco mais de norte também para esta sexta-feira. E mais tarde, evidentemente, eu volto com as informações já fechadas do mercado financeiro. Vamos falar na terceira edição do Agricultura BR e depois as informações do mercado financeiro no programa Mais Pecuária. Fabiana, é com você. Obrigado, Sara. Uma boa tarde a você. Até mais. Por aqui eu sigo e agora falando a respeito de um assunto que é muito importante para o país, tem tudo a ver ali com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também demais ministros. São as necessidades que o país tem das reformas aqui internas e que elas são imprescindíveis para acontecer em 2021 para manter a geração de trabalho e renda no país. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves como que isso poderia acontecer e quais delas seriam as mais importantes, e ele respondeu. Eu gostaria muito, nesse momento, final de 2020, que existisse um pacto da sociedade brasileira para que o ano de 2021 fosse extremamente reformista na direção do que o Brasil precisa. Esse pacto teria que envolver o sistema político, o sistema empresarial, as entidades todas do país, para que em um ano onde nós não temos eleições, se Deus quiser, com o problema da pandemia mais sob controle, já com a chegada de uma vacina, a volta, de certa forma, à normalidade, pedir que seja um ano de intenso trabalho do nosso legislativo, do nosso executivo, do judiciário, fazendo as reformas, indo em direção à eficiência, porque a sociedade precisa disso. Nós temos 2021, porque 2022 é ano de eleição. Então, promover ampla reforma administrativa, reforma tributária, no sentido de eficiência da máquina, liberdade para o empreendimento no Brasil e, com isso, a volta forte da economia e a geração de oportunidades às pessoas. Daqui a pouco o assunto no Agricultura BR é o mercado do milho. Eu volto em instantes. Olha, durante essa semana, você que acompanha a Agricultura BR diariamente, sabe que está ocorrendo de olho na fazenda Nelore do Golias, e com isso a nossa participação no canal do Boi tem encerrado mais cedo. É por isso que eu vou encerrar agora a nossa participação no canal do Boi. Se você quiser, continua conosco lá no Agro Canal, na TV Imaculada Conceição, nas mídias sociais. Então, um grande abraço ao pessoal que estava nos acompanhando no canal do Boi. Aí o Agricultura BR agora segue trazendo para você informações do mercado do milho. O Rabobank, que é o maior banco cooperativo agrícola do mundo, com operação no Brasil também, banco de origem holandesa, tem os seus analistas aqui no país. E eles fizeram análises que você tem acompanhado, foram apresentados no evento do Rabobank, e você tem acompanhado alguma dessas análises aqui na nossa programação. Você vai ver agora o entendimento de Victor Iqueda sobre o mercado do milho. Acompanhe. Exatamente, Vitor Iqueda está conosco, conversando pela internet aqui de São Paulo, para falar sobre as perspectivas para o mercado do milho. Vitor, os Estados Unidos estão com os estoques de milho menores, né? Considerando que o país norte-americano é o maior produtor mundial do grão. Qual que é a perspectiva de compra do milho norte-americano em relação à China? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Boi. Olá, Sara, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. O mercado de milho realmente teve uma reversão muito forte ao longo do ano de 2020, então nós vimos os preços chegarem a tocar
um patamar próximo de $3 por bushel, especialmente ali no início da pandemia, agora retomando patamares de $4,20 por bushel. E isso está pautado também por essa questão de demanda internacional pelo milho americano. Então, a China realmente ela tem sido um grande divisor aí nessa questão de demanda aquecida. Então, só para trazer em grandes números para quem nos assiste, nos últimos 10 anos, a China teve uma importação média de milho na ordem de 3,8 milhões de toneladas. Para o ciclo 2021, nós acreditamos que a China deve importar 24 milhões de toneladas. Por que a China vai importar mais milho que o normal? Primeiro, porque eles estão num processo de recomposição do rebanho suíno depois das perdas decorrentes da peste suína africana no ano passado. E um segundo ponto é que eles vinham consumindo boa parte dos estoques que foram acumulados até 2016. E esse ano, com uma quebra de safra, o nível desses estoques poderia recuar a níveis críticos, segundo a apuração deles, que hoje seria ter um estoque próximo de 70% referente ao seu consumo. Então, isso, a alternativa mais de curto prazo que foi adotada, então, é uma forte importação de milho, e dado que esse momento a gente teve a entrada da safra americana, a alternativa da China no mercado internacional nesse momento tem sido intensificar compras de milho americano. E nesse cenário, culminando aí, como você bem pontuou, de estoques apertados nos Estados Unidos, decorrem, primeiramente, dessa demanda aquecida no mercado internacional, especialmente pelas exportações e importações da China, e também com um cenário de consolidação aí depois de uma perspectiva inicial que os Estados Unidos pudessem produzir acima de 400 milhões de toneladas, agora com uma safra que foi colhida próxima de 368 milhões de toneladas. Então, isso culmina que os estoques americanos eles reduzem aí para os menores patamares desde o ciclo 13 e 14. E em relação a esse cenário, como é que ficam os preços do milho? Bom, um cenário de demanda aquecida no mercado internacional, os estoques mais apertados nos Estados Unidos, por consequência, nossa estimativa é que os preços tendem a seguir fortalecidos ao longo de 2021. A estimativa que o banco tem hoje no nosso cenário base é que os preços em Chicago, ao longo do próximo ano de 2021, eles tendem a ficar no intervalo entre $4,30 por bushel a $4,50 por bushel, em média. Então, realmente, um nível relativamente suportado de preços, alto de preços, em comparação ao que a gente viu nos últimos anos. Aí, com certeza, no que você disse, tem 2 pontos, né, para a gente destacar, você até comentou um deles, que há poucos anos a China não importava milho. Eu lembro muitas vezes de ouvir, né, especialistas aí do agronegócio falando a China não importa milho. E como mudou, né, esse cenário em pouco tempo, mesmo com a peste suína africana, que devastou uma parte importantíssima do rebanho suíno chinês, que é o maior rebanho do mundo. Claro que a intenção do país asiático é de recompor, né, as matrizes, né, de suínos e tal, mas isso ainda deve levar um tempo, mas ainda assim o mercado de milho já está sentindo bastante esse efeito China, né? Sim, exatamente. Acho que, obviamente, que a gente ainda não está falando desses patamares de importação que eles têm para a soja, por exemplo, até porque a produção chinesa de milho é relativamente grande. O grande ponto é que a China, de 2010 até 2016, teve um incentivo à expansão da produção, mas desde 2016, quando se acumulou um volume muito grande de estoque, passou-se a não ter mais esse incentivo para incremento de produção. A produção tem ficado relativamente estável nos últimos anos e eles têm consumido ano após ano parte desses estoques. O grande ponto esse ano que inverteu o mercado é realmente essa questão, uma demanda crescente por esse ponto da recomposição do rebanho suíno, mais uma quebra de safra, e então poderia ter um consumo de estoque muito elevado. A alternativa para não deixar esse estoque cair ainda mais foi ir para o mercado de importação de milho. Então, boa leitura, é essa mesma leitura, Sara. Perfeito, Vitor. E para encerrar, em relação ao Brasil, né, a gente sempre quer trazer as atualizações, aí os possíveis cenários para o mercado interno. Como é que deve ficar a demanda pelo milho brasileiro e os preços, considerando que esse ano a gente teve recordes reais para o mercado do milho? Exatamente. Bom, o nosso cenário hoje ele estima que o Brasil deve plantar em uma safra total de milho de 19,2 milhões de hectares, um crescimento diante dos 18,5 da última safra, uma produção hoje que nós estimamos em 107,2 milhões de toneladas, mas assim, obviamente que boa parte disso na safrinha, né, na segunda safra, que ainda tem uma questão de riscos em função do atraso do plantio de soja. Então, para se consolidar esse número de 107,2, nós ainda vamos ter que aguardar o desenvolvimento das lavouras de
segunda safra. O consumo interno de milho ele deve seguir fortalecido ao longo de 2021, especialmente com uma demanda para ração, que ainda cresce em função de exportações de proteínas animais e recuperação de consumo interno. E também tem a indústria de etanol de milho, que apesar de o milho estar caro, a gente tem visto ela ainda continuando com alguma certa expansão. Então hoje a gente acredita que o Brasil deve consumir internamente no próximo ano entre 71 e 72 milhões de toneladas. E isso, de certa forma, tende a manter os preços fortalecidos, especialmente com esse suporte do mercado internacional. Os preços ao longo do primeiro semestre, especialmente com estoques mais apertados, tendem a ficar ainda nesses patamares elevados, e caso a gente consolide uma segunda safra dentro da normalidade, esses preços podem arrefecer um pouco no segundo semestre. Acho que talvez o único fator que poderia mudar drasticamente o cenário de preços atual é uma reversão no cenário de câmbio, mas que ainda não está no radar do mercado. Tá certo. Só fechando, certo. Se consolidando essa produção de 107 milhões de toneladas, o Brasil poderia exportar entre 36 e 37 milhões de toneladas no próximo ano. Perfeito, Vitor. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e pela disponibilidade. Obrigado, Sara. Até a próxima. Esse foi então o Vitor Ikeda, analista do Rabobank, trazendo a perspectiva para o cenário nacional e internacional do milho para o ano que vem. É com vocês. A seguir no Agricultura BR, as informações do mercado do café. Eu volto já. Por aqui o assunto é café. Vamos ver como é que vem os negócios com o café arábica negociado na Bolsa de Nova York depois da retomada pós-feriado. Você tem comigo aqui café subindo e aí compensando esse dia de parada nos negócios. Posição de março subindo para $1,22, mais 95 a libra peso, mais de 5 pontos de alta nesse momento. Maio, $1,24, mais 65 a libra peso. Julho, $1,26, mais 15 a libra peso. Setembro, $1,27, mais 30 por libra peso. São os negócios que eu tenho agora com café arábica na Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com o café robusta, negociado na Bolsa de Londres agora. Referência para o Conilon no Brasil, vindo na estabilidade agora. Janeiro a $1.406 a tonelada, perdendo 0,21%. A posição de março, $1.410 por tonelada. Maio, 1.419. Julho, $1.433 a tonelada. São os negócios que destacamos agora com café robusta na Bolsa de Londres. Você vai acompanhar agora uma entrevista com o economista-chefe do Rabobank Brasil sobre as condições e o que precisa para as coisas andarem aqui no país, tanto no agronegócio quanto também na economia. Veja. E o economista-chefe do Rabobank também fez uma avaliação da macroeconomia brasileira e as perspectivas para 2021. Apresentado junto com outros analistas de mercado que no Rabobank analisam mercados específicos como milho, soja, café, mercado de carnes. Bom, mas é o Maurício, como economista-chefe, que tem uma dimensão mais ampla de todo esse processo. Maurício, obrigado pela sua atenção, por ter recebido o nosso convite. Vamos tentar resumir o que foi este ano de 2020. Muita coisa que nunca aconteceu passou a acontecer este ano, não? Obrigado, Walter. Obrigado a todos vocês pela oportunidade de falar. De fato, foi um ano muito difícil, em que era difícil ter, de fato, previsto aqui uma pandemia desse tamanho. A gente teve uma destruição muito forte aqui, não só do PIB, né? Muito pelas medidas de contenção que ajudam, então, a gente a não ter
uma propagação mais forte da pandemia, mas elas tiveram aqui um efeito, primeiro na produção, mas também na demanda, né, por todos os bens e serviços, né? Então, nesse ano, a gente acabou tendo aqui no segundo trimestre uma contração bastante pronunciada, né, de praticamente 9,7% no segundo trimestre, mas o terceiro trimestre está pintando bem melhor, né? A gente vê aqui que o governo conseguiu implementar medidas aqui, né? A gente teve uma flexibilização da política fiscal, uma flexibilização da política monetária, também houve vários programas então de crédito, e isso fez então com que as nossas perspectivas de contração do PIB desse ano, que lá no final da primeira metade do ano a gente estava achando que seria alguma coisa próxima de 7,3%, agora a gente já está bem mais otimista, né? E a gente prevê então aqui uma contração de somente 4,9%. Somente é uma forma delicada de colocar, porque ainda assim, se a gente para ver todos os dados de PIB do Brasil desde 1900 aqui, a gente provavelmente vai ainda ultrapassar a contração que a gente viu, por exemplo, lá na década de 90, né, lá em 1991. Né? Então, esses 4,9 ainda seriam mais fortes, mas mesmo assim, quando a gente para comparar com a região, a gente está falando ainda aqui de um crescimento, então, de uma contração bem mais suave. Né? Então, só para dar exemplos, né? Então, o mercado hoje, por exemplo, tem um diagnóstico de que a economia mexicana nesse ano possa contrair ao redor aí de 9%, a economia argentina também possa se contrair ao redor então de 11,5%, são as duas maiores economias aqui da região junto com o Brasil, então nesse sentido é uma contração então bem mais suave do que a gente está vendo na região. Bom, mas nós tivemos, e você acompanha no dia a dia, uma aceleração nos preços das commodities, uma forte depreciação do real, ou seja, uma desvalorização, né? O dólar disparou e a perspectiva neste ano continua negativa no que diz respeito ao câmbio e à alta dos preços das commodities? Olha, Walter, na verdade, a gente de fato percebe isso. A gente tem algumas facetas aí para a gente tentar responder essa questão. Né? Por um lado, as commodities elas se mantiveram aqui num patamar relativamente bom, dado que o mundo inteiro, né, acabou também implementando medidas de estímulo às suas economias. Né? Então, principalmente aqui os países mais avançados. Né? Então, a gente tem Estados Unidos, União Europeia, Japão, o Reino Unido e a própria China. Então, quando a gente coloca todos esses atores juntos, né, esse estímulo à demanda fez com que as commodities que tinham chegado a cair bastante, né, lá em abril e maio, agora estão, inclusive, não só retornaram ao que estava no final do ano passado, mas, inclusive, a gente tem aqui uma retomada em que esses preços das commodities, por exemplo, agrícolas, de uma forma geral, estão 5,6% acima do que estavam no final de dezembro. As metálicas, que também acabam mostrando aqui uma perspectiva de investimento, né, no médio e longo prazo, também mostram uma coisa parecida, a gente é mais forte ainda, 8,6%. Então, esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda, a gente pode colocar aqui também com relação aos nossos próprios fundamentos domésticos aqui no Brasil. Se foi super importante o estímulo monetário e fiscal que a gente acabou percebendo no país nesse ano, a gente também tem que lembrar que a dívida pública brasileira ela passa a crescer de uma forma muito forte em 2020. A gente sai de alguma coisa como 76% no final de 2019, e segundo os nossos cálculos aqui, a gente pode vir para alguma coisa como 96% no final desse ano. Então, quando isso de uma certa forma ajuda a explicar essa forte depreciação do real.
Então, quando a gente vê esses dois componentes, a gente percebe de fato, então, que a gente está com um fator aqui fazendo com que a demanda também, e a inflação, sobretudo, doméstica, acabe também tendo uma aceleração no final desse ano. Bom, Nossa perspectiva para o ano que vem é que, de fato, a gente consiga dar uma resposta para esses fundamentos fiscais, né, que, de fato, a gente não perca, então, essa credibilidade com a manutenção das âncoras fiscais, e a perspectiva seria, então, que o câmbio saísse, então, desse patamar que a gente está vendo agora, mais ou menos de 5,3 a 5,5, por exemplo, e caminhe, então, para alguma coisa mais próxima de 5,25 no final do ano que vem. agora, há quem veja a perspectiva de lá na frente, na retomada das economias em todo o mundo, com vacinação, com maior tranquilidade em relação à pandemia, Brasil tendo o real na faixa até de 4,50, 4,70. São perspectivas muito otimistas. Olhando mais adiante, 2, 3, 4 anos, com a retomada das economias, podemos ter o dólar com queda mais acentuada? Mais adiante de 2021, você diz? Isso, mais 2022, 2023? Olha, essa virada de ano, na verdade, é bastante importante, né? A gente ainda está aguardando para ver como é que a gente desata esse nó. A gente entende a necessidade de todas as medidas fiscais, mas o que o mercado gostaria de entender é como é que essa dívida se estabiliza a partir do ano que vem. Né? Ou seja, subir para 96% foi muito rápido, e a grande dúvida é que a gente tem, então, uma pressão de gastos obrigatórios, né, com a saída do estado de calamidade no final desse ano, e a gente precisa entender como é que ficam o auxílio emergencial, se ele permanece, se não, se a gente consegue manter de fato essa consolidação fiscal a partir do ano que vem. Se a gente, de fato, essa é uma hipótese com que a gente trabalha aqui no Rabobank, que de fato a gente retoma uma normalidade com relação, então, às contas fiscais a partir de 2022, a partir de 2021, desculpa, a gente de fato caminha então para uma normalização também da dinâmica do câmbio aqui no país. Então é possível que a gente de fato, a partir de 2021 em diante, esse câmbio retome então patamares mais apreciados do que a gente está percebendo então no final de 2021. Bom, você está ouvindo Maurício Uni, a perspectiva é clara, o governo precisa equilibrar as contas, organizar melhor o orçamento, e isso traria no futuro perspectivas muito melhores. Mas ainda temos muitas dúvidas, portanto, de olho na informação. Passamos o recado, Maurício? Passamos o recado, então. Bom, eu agradeço aí a sua entrevista e vamos falar com o Maurício ainda este ano no fechamento dos negócios. Eu agradeço mais uma vez sua entrevista, Maurício. Walter Puga Júnior de São Paulo. Obrigado, Walter. Para o SBA. E nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de balanço daquelas sementes piratas que chegaram aqui no Brasil e as notícias finais desta edição. E o Ministério da Agricultura fez um balanço das sementes que chegaram ao Brasil junto com alguns produtos que foram comprados. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Berenice Leite. Das 36 amostras analisadas, até agora 47% apresentaram algum risco fitossanitário ao país. Os cientistas identificaram sementes de plantas ornamentais e frutíferas e encontraram a presença de ácaros, fungos, bactérias e 4 tipos de ervas daninhas que não existem no Brasil. Esse material ele não deve abrir, né? Não deve manusear e procurar imediatamente ou uma unidade
do Ministério da Agricultura. O Ministério tem as suas superintendências em todos os nossos estados e aqui também no Distrito Federal, ou procurar a Secretaria da Agricultura ou as agências de defesa dos estados. Até agora já foram recebidas mais de 500 embalagens de sementes não solicitadas. As ocorrências atingiram os 24 estados e o Distrito Federal. As amostras estão sendo analisadas em um laboratório federal de defesa agropecuária em Goiânia. E ainda não há uma previsão de quando esse processo vai terminar. Além do Brasil, Estados Unidos, Chile, Canadá e Europa também receberam sementes misteriosas. O Ministério da Agricultura trabalha em parceria junto com autoridades fitossanitárias de outros países. A orientação do Ministério da Agricultura para quem vier ainda receber essas sementes misteriosas continua a mesma. Não abra, não plante e entregue ao órgão de defesa sanitária do seu estado. De Brasília, Berenice Leite. Neste sábado, dia 28 de novembro, a Embrapa realiza o 10º dia de campo de sistemas integrados. Quem traz as informações é Valdir Pacheco. O 10º dia de campo da Embrapa AgroSilvio Pastoril sobre sistemas integrados de produção agropecuária será virtual pelo canal da Embrapa no YouTube. Esta 10ª edição será realizada em 2 dias. No próximo sábado, dia 28 de novembro, e no outro sábado, no dia 5 de dezembro, das 8h30 da manhã às 10h30, horário de Brasília. Vamos ver agora uma prévia de uma das palestras que será apresentada nesse dia de campo com o pesquisador e professor Onan da Silva, da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, que irá abordar os principais efeitos nos consórcios forrageiros na física do solo e na cultura da soja. Por que avaliar os atributos físicos e químicos cultivados sob plantas de cobertura, ok? O plantio direto ele já é uma prática bem conhecida e bem utilizada no Brasil, ok? Embora ele exija alguns pilares que muitas vezes não são respeitados. E um deles é a falta da rotação de cultura e o preparo de solo que não pode acontecer, ok? Com o advento aí do plantio direto, ou seja, eu chamo mais de semeadura direta do que plantio direto, que seria a prática de semear sem o revolvimento do solo, é muito comum os produtores reclamarem de uma certa compactação na superfície do solo ao longo dos anos, o que acarreta num preparo, ou seja, áreas de algodão, soja algodão, é comum a prática de a cada 4, 5 anos você necessita de revolver o solo, tanto para incorporação de calcário e também para resolver o problema de compactação. Partindo agora para os resultados, a gente vai começar na camadinha de 0 a 10. A gente avaliou 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30, ok? Então aqui, 0 a 10, a gente vai começar pela porosidade total do solo. A gente pode ver que não tem muita diferença em porosidade total no ano ali de 2017 e de 2017 para 2019 também a coisa não mudou muito, ou seja, a porosidade total é meio que constante. Passando agora para a camada de 10 a 20, esquece agora 0 a 10, a gente percebe que a porosidade ficou um pouquinho abaixo do 0,50 ou 50%, ou seja, na camada de 10 a 20, a gente já tem quando comparado com 0 a 10, a gente tem uma porosidade total menor, o que já indica que a camada de 10 a 20 da área, de forma geral, é mais adensada ou mais compactada que a camada de 0 a 10, ok? E o que eu achei muito interessante queria trazer para vocês, a camada de 20 a 30, no ano de 2019. Olha que interessante a resistência à penetração do algodão, acima de 3 megapascal, ok? Pena, o Spectabilis também na camada de 20 a 30 com resistência lá em cima, ele não conseguiu ainda agir na camada de 20 a 30. Só que o que eu fiquei muito contente, o sexto, o nabo, Super N e mandarim, se destacando em promover você reduzir essa resistência à penetração já na camada de 20 a 30, ok? Macroporosidade, destaque, o sextuplo na camada de 20 a 30, 20% de macroporos, ok? Se você quiser mais informações ou fazer a sua inscrição, acesse o seguinte site: www.embrapa.br/AgroSilvio Pastoril. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
E essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Nos vemos logo mais às 16 horas na terceira edição, lá no canal do Boi. A todos um grande abraço e até lá!